Fala pessoal, sou Emerson Broga e no vídeo de hoje a gente vai aprender como trabalhar com arquivos no formato JSON. Eu vou te ensinar nesse vídeo como que funciona o arquivo JSON, quais são os tipos de dados que o JSON pode trabalhar e como usar ele aí nas suas aplicações. Então solta a vinheta, vamos lá! Bom pessoal, uma das dúvidas que o pessoal sempre tem, né, é como trabalhar com os arquivos JSON, o que é o JSON, como que ele se popularizou, por que a gente usa ele tanto nas APIs, e é tudo isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, né, incluindo aí quais os tipos de dados o JSON suporta, né, como que a gente faz para iterar dentro de um JSON, né, navegar ali para dentro de suas chaves e conseguir pegar os valores que você deseja e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu já peço para você se inscrever, e se você já curte aqui o conteúdo que eu trago, o conteúdo que eu crio, deixa também um like, porque isso ajuda muito o canal, né? Eu sempre esqueci de pedir esse pequeno favor aí nos outros vídeos, mas agora eu decidi que, né, lembrei de fazer, então fica aí, né, tira um tempinho aí só para clicar no like, se inscrever no canal, não custa nada para você, mas ajuda bastante para mim. Então agora, sem muitas delongas, vamos lá pro computador. Fala pessoal, então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, vamos fazer o seguinte, deixa eu arrastar aqui a minha tela do Visual Studio Code, eu já tenho aqui uma pastinha que eu chamei de JSON, eu vou começar escrevendo aqui, criando um arquivo chamado json.txt, e esse arquivo é só para eu escrever aqui enquanto eu explico algumas coisas. Deixa eu fechar essa abinha aqui do lado. Então beleza, está aqui o nosso json.txt e eu vou explicar o que é o JSON, né? E para quem não sabe, o JSON significa JavaScript Object Notation. E isso nada mais é do que um superset do JavaScript, né? Um arquivo, um formato aí que ele é muito fácil de ser interpretado pelo JavaScript, porque ele tem os tipos de dados diretamente ligados aos tipos de dados do JavaScript, né? Então fica bem fácil aí de integrar ele com os JavaScripts, né? Com os arquivos JavaScript, importar ele em JavaScript e converter ele para JavaScript e tudo mais, para objetos JavaScript, e a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Uma das coisas que tornou o JSON muito popular foram as APIs. As APIs. Por quê? Porque a gente começou a responder nas APIs com arquivos no formato JSON, que são arquivos mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá uma chave, aí aqui eu tenho uma chave aqui, e eu tenho também o valor, né? A gente vai falar aí sobre os valores que são aceitos e tudo mais, mas basicamente é isso. A gente tem uma chave e tem um valor. E as APIs, antigamente, elas usavam XML. E aí o XML ele é um pouquinho mais chato, né? A gente teria aqui o XML, aí a gente teria aqui, fechando a tag XML, aí aqui eu teria esse name, aí aqui dentro viria esse Emerson Broga, que fecharia aqui, né? Como vocês podem ver, é bem similar ao que a gente tem no HTML, por exemplo, né? Usando essas tagzinhas assim. E aí a ideia é a seguinte, por que o pessoal começou a usar o JSON? Tá vendo que aqui eu tenho essa repetição do name, né? O name aqui, ele abre aqui a tag, ele fecha lá. E isso, quando você está tratando de um objeto muito grande, isso te traz um tamanho maior de arquivo, né? Aqui nesse exemplo simples aqui, até que não vai ter muita diferença não, né? Porque aqui é bem simples, mas pensa em uma resposta de API que tem, sei lá, várias e várias coisas, né? Várias e várias informações. Então isso se torna redundante demais ter essas tags, o que vai deixar o arquivo um pouco maior e fica mais difícil de fazer parser, fica mais difícil de trafegar, né? É muito mais informação para trabalhar. E aí o JSON, né? O formato JSON ganhou mais popularidade justamente por causa disso. E apesar de ser aí, muito comum no JavaScript, basicamente a maioria das linguagens vai ter um parser de JSON já pronto, nativo, que vai fazer essa conversão de JSON para o tipo de objeto daquela linguagem de forma bem simples e bem rápida. Então a adoção, né, do uso de JSON nas APIs teve um crescimento gigantesco aí de uns tempos para cá, né? Nós estamos falando aí de uns 10 anos para cá. E antigamente a gente usava mais o XML.
e agora a gente usa o JSON. Então tá aí, a gente está explicando aqui como que funciona, né, os arquivos JSON. E aí você me pergunta quais tipos de dados, né, o JSON aceita, né? Porque aqui eu usei uma chave, eu usei um valor, né? Eu comecei aqui com um objeto, né? Eu comecei aqui com essas chavinhas, né? Aqui fazendo um objeto. Mas então vamos lá, vamos ver aqui os tipos de dados do JSON, né? Os tipos de dados que o JSON aceita. Então vamos lá, o que a gente tem, né? A gente começa aqui, vamos falar primeiramente das strings, né? Uma string que nada mais é do que um texto entre aspas, né? Qualquer texto entre aspas. A gente tem os números, né? O numeric, vou deixar aqui em inglês mesmo, que aí a gente vai ter os números inteiros, a gente vai ter também os números com ponto flutuante, né? A gente teria aí, né, como o pi aqui, o 3,14, né? Um ponto flutuante aí. A gente tem também os números de notação científica, né? Que são aqueles que vêm algo do tipo 1 é mais 24, né? Que aí é exponencial 24 vezes. Aí a galera da matemática vai saber explicar melhor do que eu, mas ele aceita também números de notação científica. Ele aceita também os booleanos, que aí é o nosso querido true ou false. E ele aceita também o null, né? Esses são os tipos mais primitivos, né? O null, que é um vazio, né? Com ausência de dados, né? Vamos dizer assim. A explicação do null aí é vazio. E a gente tem também os arrays, que aí em muitas linguagens falam que é lista, né? Outros em português se usa com matrizes. Então, assim, temos os arrays, que nada mais é do que valores separados aqui por vírgula, né? E aí dentro aqui de um array, por exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse um array aqui, 1, 2 e 3, por exemplo, é um array de números. Porém, a gente aceita nesses arrays do JSON vários tipos de dados. Então, além dos números, eu poderia ter aqui também um string, Emerson Broca, aqui, eu poderia ter também um booleano, eu poderia ter também um nulo aqui, eu poderia ter também um outro array aqui dentro. Então vamos supor que eu tenho um array 9, 8 e 7 aqui dentro, né? Eu poderia ter esses dados. E eu poderia também ter, né? Deixa eu fechar aqui, ó, faltando fechar. E eu poderia ter também um objeto, que é o próximo tipo de dado que eu vou falar aqui, que é o object, que nada mais é do que chave, key e valor, né? Você coloca aí, né? Lembrando que os objetos no JSON, eles têm que vir aqui com a chave escrito em aspas duplas, assim como o valor, né? Ao contrário de um objeto no JavaScript, onde seria apenas chave e valor, né? Aqui no JSON você precisa de ter as chaves entre aspas, né? Uma outra peculiaridade é que você separa os valores por vírgula, né? Então, segunda chave aqui e segundo valor aqui, e você não pode ter uma vírgula aqui depois do último item, né? Você coloca só entre os itens. Então, tá aí os tipos de dados do JSON, né? E aí você pode ter esse objeto, né? Como eu falei, você pode ter um objeto aqui dentro do array também, tá? Então, estão aí os tipos de dados do JSON. Agora, vamos ver isso aí na prática, né? Então, vou fazer o seguinte, deixa eu criar um novo arquivo aqui e eu vou chamar ele de JSON. Na verdade, vou chamar de data.json. Então, esse novo arquivo aqui, data.json, nada mais é do que dados, né? Aqui eu estou chamando de data, mas na verdade é dados em inglês. Então, data.json. E aí, o seguinte, ó, deixa eu salvar esse arquivo aqui, fechar ele, deixa eu fechar esse outro aqui também, deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui para a gente começar a escrever o nosso arquivo de dados aqui. Como eu falei, ele tem todos aqueles tipos de dados, né? Então você pode ter aqui, ó, o JSON com um número apenas aqui, ele é um JSON válido. Um JSON com um array vazio aqui, ele é um JSON válido. Um JSON apenas com null aqui é um JSON válido. Então todos aqueles tipos de dados que eu falei, você pode criar um arquivo só com ele. E você vai ver muito, né? O que você mais vai ver na internet, aí, o uso maior, né, do JSON, é o retorno de objetos. Então, geralmente, você vai ver o JSON começando aqui com o objeto, aqui englobando tudo, né?
E aí eu vou chamar esse objeto aqui, eu vou criar aqui algumas informações só para a gente exemplificar o que seria um objeto, por exemplo, de um usuário, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ele teria um name. Então aqui o name seria um string, Emerson Broga, beleza. Ele teria também uma idade aqui, por exemplo, age, e aí aqui eu teria um valor numérico, por exemplo. E perceba que toda vez que eu coloco a chavinha aqui, ela acusa aqui para mim um erro, mas aí quando eu volto na outra linha e escrevo aqui, ele já fala, não, beleza, você está tendo mais um item aí, então não tem problema aquela vírgula ali no final. Eu poderia ter também aqui um outro objeto, então vou chamar aqui, por exemplo, Social Networks, minhas redes sociais, e aí aqui, ó, como valor dessa chave, eu vou ter também um outro objeto. Então perceba que a gente pode alinhar objetos, alinhar dados dentro de um arquivo JSON, o que dá uma flexibilidade muito grande para se trabalhar com esses dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu colocar esse aqui, o meu Instagram, aqui, ó, isso, e aí aqui a URL do meu Instagram, e colocasse aqui também o YouTube, e aqui a URL do meu YouTube. E aí vou colocar aqui, ó, deixa eu só copiar e colar, para eu não ter que digitar tudo. Então, por exemplo, o Instagram está aqui, e o YouTube está aqui. Beleza, deixa eu tirar essa vírgula aqui, porque eu vou pôr só essas duas redes sociais, Aí vamos supor, por exemplo, que eu quisesse colocar um array com as minhas habilidades, skills, Aqui eu vou colocar algumas do que eu faço no meu dia a dia, que é JavaScript, React e Node.js. Node.js. E aí aqui a gente tem uma chave, skills, que tem como valor um array, e esse array a gente tem aqui na chave 0, o JavaScript, na chave 1, o React, e na chave 2, o Node.js, um array de 3 posições, e aí vale sempre lembrar que o array começa do 0. E aí assim a gente consegue criar aí um arquivo JSON com inúmeras informações, E esse formato, ele é um formato que é bem versátil, assim, você pode trazer informações diversas aí e trafegar isso numa API. Então é isso que geralmente acontece, que a gente vê por aí. E aí eu vou fazer o seguinte agora que a gente já tem esse arquivo aqui, ó, eu vou salvar ele ali, ó, data.json, eu vou mostrar para vocês como que a gente lê esse arquivo JSON usando aí o Node.js. Então eu vou criar um arquivinho aqui, vou chamar ele aqui de index.js, e aí nesse arquivo eu vou importar aquele arquivo JSON lá. Então eu vou colocar aqui, ó, const data, vai receber aqui um require, e aí eu vou passar o caminho, ó, data.json. E aí o seguinte, ó, se eu der um console.log aqui, nesse data, eu vou receber ele como o arquivo JSON aqui, vamos logar esses dados. E eu vou mostrar isso no terminal. Deixa eu pegar o terminal aqui. Isso, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu trazer o terminal para cá. Deixa eu aumentar um pouco a fonte dele aqui. Deixa eu expandir ele mais aqui, diminuir aqui em cima. Expandir aqui, beleza. Deixa eu limpar a tela aqui. Ótimo. Então tá aí, a gente tem o nossos arquivos aqui. Tá aqui os nossos arquivos, Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, node index.js. Então ele leu para mim, tá aqui o nosso arquivo, nossos dados, E aí eu consigo ler esses dados, olha só, deixa eu ir aqui, ó, e aí a gente vai ler aqui, ó, por exemplo, se eu pegar data.name, eu vou ter lá Emerson Broga. Se eu pegar data.age, eu vou ter lá o 36. Se eu pegar emersonbroga.social networks, eu vou ter o meu array, meu objeto aí com o Instagram e o YouTube. E aí você perceba o seguinte, olha só, por mais que ele está escrito aqui com aspas, as chaves estão escritas entre aspas, que é o formato do JSON, quando eu passo ele para o meu objeto JavaScript, você percebe que as chaves não têm mais as aspas. E aqui no console, inclusive, ele logou usando aqui aspas simples nos meus valores de string, Então,
você já percebe aí que o JavaScript funciona muito fácil, né, com o JSON, funciona muito bem. Isso também acontece nas outras linguagens, tá? Os parsers das outras linguagens também vão funcionar super bem, porém em algumas linguagens você vai ter conversão de dados, tipo de dados e tal, e o JavaScript já é meio que um para um, né? Tudo que você tem no JSON ali é válido no JavaScript, então fica fácil de entender. E a navegação de um JSON, você pode ver que a gente usa esse ponto, né? Que é o famoso dot notation, né? A gente vai colocando ponto e vai pegando os dados. Então, por exemplo, se eu colocar outra chave aqui, no caso eu tenho o Instagram, ele vai me mostrar lá no console a URL do Instagram, ou seja, eu naveguei aqui dentro do meu objeto todo, né, meu data, depois eu fui para Social Networks e depois eu fui para Instagram. Então deixa eu fazer um objeto aqui um pouco mais complexo, deixa eu colocar mais informações aqui para a gente poder navegar mais dentro dele, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar Favorite Bands, e aí aqui eu vou ter um array, olha só, vou ter um array aqui, e dentro desse array eu vou ter alguns objetos, né? Vou ter dois objetos aqui, na verdade. E eu vou colocar duas bandas. Então, por exemplo, ó, vai ter aqui dois objetos, posso até colocar assim, nessa formatação aí, né? Às vezes sua IDE vai formatar de um jeito ou de outro e tudo mais. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui nessas bandas, né? Eu vou colocar aqui, ó, name, e aí a primeira banda favorita aqui, Iron Maiden, opa, maiúsculo aqui, Iron Maiden. Eu vou colocar aqui também Social Networks, isso, para mostrar para vocês o seguinte, né? Eu vou colocar aqui Social Networks, e para mostrar que a gente pode ter, né, em outros, né, você não pode repetir uma chave, porque vai dar problema, né? Mas se você tiver dentro de outro objeto, né, já não tem problema mais. Eu vou copiar e colar aqui essas URLs, porque eu já tenho elas prontas aqui. Então, tá aí o Instagram do Iron Maiden e o canal do YouTube do Iron Maiden. E eu vou fazer aqui também o seguinte, eu vou colocar, além do Social Networks, só para a gente fazer um objetinho mais complexo aqui, eu vou colocar aqui também, ó, Favorite Albums. E aí aqui eu vou colocar um array. E nesse array eu vou colocar três valores. Vou colocar aqui Power Slave, que é um dos discos do Iron Maiden. Vou colocar The Number of the Beast. E vou colocar também Killers. E aí está aqui o meu primeiro objeto, né, de banda aí, banda favorita. E agora vamos aqui para o segundo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Name. E aí eu vou colocar aqui Judas Priest. E aí aqui eu vou colocar também o Social Networks, e vou colocar do mesmo jeito, né? Vou colocar um objeto aqui, e dentro desse objeto, deixa eu copiar aqui as URLs, aqui ó, Social Networks, vou colocar aqui os endereços, ó. Então tá aí o Instagram do Judas Priest e o YouTube do Judas Priest, e vou colocar também aqui a chave Favorite Albums. E aí eu consigo colocar aqui também um outro array, colocando aqui os discos. Vou copiar aqui para não ter que digitar tudo. Então tá aqui, ó, 3 discos aí. Então olha só, tem essa estrutura de dados aqui, onde eu tenho, né, vamos supor que isso aqui fosse um usuário, né? Qual o nome do usuário? Emerson Broga. Qual a idade? Quais as redes sociais? Quais as skills? Quais as bandas favoritas? E aí eu tenho essa estrutura de dados aqui para a banda, né? A banda tem nome, tem social networks, tem favorite albums, e aí aqui eu tenho outro, né, que se repete a estrutura de dados ali, que é outra banda e tal. E aí a gente tem esse objeto JSON, esse arquivo JSON aqui, um pouco mais complexo. E eu consigo, né, visitar ele, navegar dentro dele aqui da mesma forma. Então eu consigo ir, por exemplo, para Favorite Bands. E aí, lembrando que aqui no Favorite Bands ele é um array, então eu vou pegar aqui o índice, né? Eu busco aqui por índice, aqui no JavaScript eu busco pelo índice, o índice 0, e aí dentro do índice 0, por exemplo, eu tenho aqui o objeto que vai me retornar, por exemplo, o nome. Então, quando eu dou um console.log nisso aqui, ele vai me retornar lá Iron Maiden, né? Então, ou seja, eu naveguei todos esses dados aqui, eu cheguei nesse objeto, aí eu fui aqui no Favorite Bands, na chave 0, e aí vim aqui no name. Então eu consigo, né, navegar aí
facilmente um arquivo JSON, né? Consigo navegar ele facilmente aqui no JavaScript, né? Muita gente tem dúvida nessa parte, justamente quando chega num array, que a pessoa às vezes não sabe que ela tem que buscar aqui pelo índice, né? Se eu colocar só esse 0 aqui, por exemplo, já não funciona. Aqui você tem que usar, né, dessa forma para pegar pelo índice, né? E aí aqui você coloca o ponto e acessa lá os dados. E você pode também fazer um loop, por exemplo, olha só. Né? Existem várias formas de fazer um loop num array de JavaScript, né? Eu vou usar aqui o map, e aí você passa uma função de callback aqui, né? Então vou criar aqui uma arrow function, e essa arrow function, por sua vez, ela vai receber aqui o valor, e ela vai receber o índice. E aí eu consigo, por exemplo, dar um console.log aqui, ó. Eu vou dar um console.log aqui, índice, e depois valor. Então vamos ver aqui o que vai dar, olha só. Apagar o outro, isso, deixa eu limpar aqui o meu terminal, e aí vamos lá, o que falou? Data.map, tá, porque eu não cheguei lá no meu, eu estou fazendo aqui no meu objeto todo, né? Eu esqueci de ir lá para o favorite bands, bem lembrado aí, querido erro do console. Então favorite bands e agora o map, beleza, que aí agora eu estou dentro de um array. Então ele me falou aqui, ó, no índice 0 eu tenho esse favorite band, no índice 1 eu tenho esse favorite band. E aí se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui só o nome, né? Então name, aí já me mostra lá, no 0 eu tenho Iron Maiden, no 1 eu tenho Judas Priest. E aí vamos supor que eu quisesse ir lá para o meu favorite albums. Então eu conseguiria fazer algo do tipo value, que aqui eu já estou dentro do meu favorite bands. Aí eu vou lá para o favorite albums, e eu consigo fazer outro map aqui, outro loop aqui, e pegar aqui, ó, album name, que eu já sei o que é, né? E album index, por exemplo. E aí eu consigo fazer um console.log aqui, ó, nesses valores. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, meu álbum index e meu álbum name. Então, ou seja, eu estou indo dentro de cada uma das minhas favorite bands e buscando os favorite albums e listando o índice dele e o nome. Então vamos lá no terminal para a gente ver. E tá aqui, ó. Deixa eu limpar aqui e fazer de novo. Aqui, ó. Isso. Então tá aqui. Eu tenho no índice 0 Power Slave, no índice 1 Number of the Beast, no índice 2 o Killers. E aí aqui são os 3 álbuns favoritos da banda Iron Maiden, que é o meu primeiro índice das bandas favoritas. Depois ele volta aqui no índice 0, tem o British Steel, o Painkiller e o Screaming for Vengeance, que são aí os álbuns favoritos do Judas Priest. Deixa eu apagar isso aqui, que eu arrastei o mouse aqui, ele copiou e colou sem querer. Isso. Então, agora, você viu aí que a gente consegue navegar, né, facilmente todas as informações daquele JSON usando aqui o JavaScript. Agora deixa eu mostrar uma outra coisa também. Quando a gente recebe um JSON, né, de uma API ou qualquer coisa do tipo, vamos supor que eu fosse buscar isso aqui em uma API. Né? Vamos supor que isso aqui tivesse em um endereço externo e eu fosse buscar isso aí. Isso iria vir para mim como uma string. Então deixa eu fazer isso aqui para vocês. Ó. Const data string. Ou seja, vou pôr aqui o backtick, né? Essas crases aqui, o backtick, para a gente conseguir criar um string multilinhas aqui. E seria algo desse tipo aqui, ó. Quando você trabalha com API, esses dados eles vão vir no formato de string, tudo é string. E aí o que você precisa de fazer ao receber isso aqui no JavaScript, olha só, deixa eu dar um console.log aqui, nesse data string. Aqui, node index, beleza. Mostrou aqui e agora vocês já podem ver que ele está mostrando como string, olha só, já veio, né, tá vindo aqui o name aqui com as aspas duplas, tá igual tá lá na nossa string, né, um string. E aí você pode converter isso aí para objeto. Então, por exemplo, eu vou criar aqui embaixo, ó, const, deixa eu fechar esse ladinho aqui. Isso. Posso criar aqui embaixo const data. Na verdade, eu tenho que escrever o const certo. Então, const data vai receber aqui um JSON.parse. E aí eu passo aqui minha string JSON, né? Então, data string, que foi o nome que eu dei lá em cima. E aí, na hora que eu dou um console.log aqui, ó, no data,
agora ele já é um objeto JSON. Beleza? Percebe aí que ele já virou um objeto que eu consigo facilmente navegar aqui nos dados, né? Igual eu mostrei anteriormente. Olha lá, consigo pegar aqui o nome certinho. Enquanto se eu fizer isso aqui com o data string, ele já vai dar um erro. Olha só, se eu tentar pegar o data string direto, né? Deixa eu comentar essa linha aqui. Pegar o data string direto e tentar chamar o name, ele vai dar um erro. Olha lá, ele vai dar undefined. Por quê? Porque naquela string eu não tenho essa chave, né? Então ele vai dar esse erro aqui. Então você precisa de pegar o JSON e converter. E quando você converte o JSON, né, você passa ele e transforma para o objeto, fica facinho de trabalhar. E você pode fazer também o seguinte, você pode fazer o contrário, né? Que eu peguei um JSON string e transformei em um objeto JavaScript. Eu posso fazer também o contrário, olha só. Eu posso pegar um objeto JavaScript, então vou deixar aqui, ó, vou pegar todo o arquivo do JSON aqui e vou colocar aqui como data, olha só, e vou salvar. Aí meu editor já pegou aqui e converteu para mim para um objeto JavaScript, ou seja, eu já não tenho mais aquelas aspas duplas entre as minhas chaves, né? E as minhas strings estão aqui com aspas simples. Aqui é a preferência do editor, mas é a preferência que eu coloquei no meu editor, né, para usar aspas simples, mas você perceba que já não é mais obrigatório ter aqui as aspas duplas entre as chaves, né? E aí agora eu tenho nesse data, né, eu não preciso mais desse aqui, olha só, agora eu tenho nesse data um objeto JavaScript. Então tá lá, tá aqui o objetinho, beleza. Se eu quiser transformar isso aqui em um JSON, né, em um string JSON novamente, então eu vou colocar aqui, ó, vamos criar aqui em cima, ó, const data string, ou seja, agora eu estou fazendo o contrário, né? Aí eu vou usar o JSON.stringify. E aí eu posso passar aqui, ó, o meu objeto, meu data. E aí aqui eu vou dar um console.log no data string e vamos ver o que dá, olha só. E aí você percebe que ele criou para mim essa string e inclusive ele colocou tudo aí numa linha só, né? Então tem todas as informações aqui do meu JSON em uma linha só. E isso não fica muito fácil para a leitura, né, humana, né? Então você pode passar aqui, ó, por exemplo, depois eu vou falar desse replacer aqui, mas eu não quero fazer nenhum replacer. E aqui eu posso passar no terceiro parâmetro, eu posso passar quantos espaços de indentação eu quero. Então, por exemplo, se eu passar 2 espaços de indentação, ele já vai organizar aqui para mim, né, indentar para mim bonitinho, colocando aí 2 espaços para cada indentação, né? Então aqui tem 2 espaços, aí aqui, né, entrou nesse aqui, aí ele me dá mais 2 espaços aqui, né, totalizando 4, e assim vai. E eu posso passar quantos espaços eu quiser, tá? Se eu passar aqui, por exemplo, 12, olha lá, fica gigante aqui e tá lá, aqui eu vou ter 12 espaços de indentação, entendeu? Para cada indentação que eu for entrando, né, ele vai adicionando para mim esses espaços. E aí vou falar agora do nosso replacer aqui, que eu posso passar apenas os campos que eu quero. Então, por exemplo, às vezes eu quero criar uma string JSON que tem apenas o meu nome e também a idade. Então, age. Aqui, vou salvar e tá lá, né? Só veio aqui o nome e a idade com meus 12 espaços aqui de indentação. Deixa eu tirar eles aqui, ó. Pronto, então tá lá, um JSON mais fácil de ler aí. Então eu posso passar aqui no replacer os dados que eu quero. Bom, como vocês viram aí, não é nada muito complicado, né? O JSON é bem simples. Esse vídeo aqui ele foi mais dedicado também para quem ainda está começando, né? Não sabe muito bem ali como que funciona, tal. Foi uma explicação bem bacana aí sobre o JSON. E se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou fazer o possível para responder, né? Eu quero realmente ajudar, eu quero entender. Se você tiver muitas dúvidas, talvez eu faça um outro vídeo explicando mais, aprofundando mais. Então deixa aí no comentário o que você achou, que vai ser muito bacana aí a gente manter essa conversa. E no mais, eu tenho também um link que fica em emersonbroga.com/secret, está aqui na tela. Entra lá que sempre eu tenho um recadinho bacana para você, né? Você que está vendo esse vídeo no dia do lançamento ou daqui um tempo e tal, entra lá no Secret que sempre tem uma mensagem nova lá, alguma coisa bacana pra gente, alguma informação bacana que eu quero passar. Então, fico por aqui, muito obrigado e valeu!